4 minutos. Isso quer dizer que eu tenho que correr muito, porque esse assunto é um assunto longo, mas eu vou fazer de tudo para a gente não demorar muito, para que a gente possa sair daqui. Você não saia murmurando, mas saia alegre, feliz, agradecido a Deus e vá jantar com o coração alegre. Tá bom, pessoal? Então, Apocalipse 3, verso 14 diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareças a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com o colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, este é um assunto que a gente, de vez em quando, precisa passar por ele. Porque Laodiceia é a igreja que representa essa geração em que nós estamos vivendo. A gente não gosta muito de falar nisso. A gente gosta de falar da Filadélfia. E quando fala da Filadélfia, é uma igreja missionária, abençoada, tal. E a gente gosta nunca de sair da Filadélfia, mas querendo nós ou não, nós já saímos da Filadélfia. Tudo caminha, o mundo caminha para isso. E não tem como a gente retroceder, porque Laodiceia, todas as igrejas aqui do Apocalipse representam as igrejas de épocas, não é? Eu não vou dizer aqui todas, mas cada uma delas representa a sua época. E Laodiceia representa a igreja da última hora, a partir do final do século passado e entrando para este século em que estamos vivendo. Então nós vivemos agora esta igreja, que é a igreja que representa dias finais, não é, desta dispensação, que é a dispensação da graça. Desde o final do século passado até o arrebatamento da igreja será representada por esta igreja. E os irmãos olhem aqui e vão ver que essa igreja não era uma igreja que, não é, nós gostamos de fazer parte dela, não é, porque Jesus diz aqui, olha, vocês é morno, vocês não é frio, não é quente, e por causa disso vomitar-te-ei da minha boca. Então a gente não gosta de falar nesse assunto e puxar para os nossos dias. A gente prefere ficar na Filadélfia, porque a Filadélfia era muito melhor. Mas isso aconteceu. A época da Filadélfia passou. E passou mesmo, porque nós tivemos um grande avivamento nos finais dos últimos 2 séculos. E tivemos um grande avivamento, ponto, isso é verdade, que chegou a nós o Evangelho no Brasil, né, nos idos de 1900 e alguma coisa, e foi até o final, né, um tanto para frente, com grande avivamento, grande despertamento, com muita salvação, com muita... Mas hoje nós entramos para um processo mais difícil. Muitas igrejas, muitas coisas, mas com dificuldades. Por quê? Porque a igreja ela está se esfriando, não é? Então a gente não quer falar nisso, mas é necessário que nós entendamos. Porque veja bem, meus irmãos, uma igreja dessa aqui, que é descrita dos versos 14 ao 18,
é mais uma maldição do que uma bênção, fala a verdade, né? Porque é uma igreja morna, que não é pobre e tal. Mas vamos analisar isso, porque veja bem, como também nós podemos entender que aqui há esperança para esta igreja. Nem tudo está perdido. Então não podemos simplesmente ignorar as coisas. Não, olha, eu não quero viver hoje. Irmão, eu não quero viver o século 21. Não tem jeito. Nós estamos no 21 e vamos daqui para frente até a volta de Jesus. Então as coisas estão ruins? Estão e vão piorar. Não tem nada que se diz, olha, pelo jeito que eu estou vendo, haverá um grande avivamento daqui a alguns dias. Não sei, Deus pode enviar um grande avivamento para mover as águas, mas, irmão, nós não podemos simplesmente esperar um grande avivamento. Nós temos que esperar ou buscar a realidade bíblica. E a realidade bíblica é o que nós vamos ver um pouquinho hoje aqui. Então veja, meus irmãos, no verso 14 começa a dizer que aqui diz o amém, né? Ou seja, assim seja. É a testemunha fiel, é o Senhor Jesus, Ele é o que estava aqui falando. Todas as coisas foram feitas por Ele. Ele é a testemunha fiel. É o amém, é o assim seja. Nele é dito o amém. Nele é dito é isso. E pronto, acabou. Ou seja, eu costumo orar dizendo, Senhor Jesus, se o Senhor concordar comigo na oração, eu já estou vencedor. Eu já sou vencedor. Porque quando o Senhor Jesus disse sim, ou seja, assim pode ser. Quando Jesus diz amém, então está resolvido o nosso problema. Então aqui está dizendo, o amém diz, não é? E vamos ver o que o amém está dizendo. Aqui, veja bem, meus irmãos, começa então essa condição ruim. Quando nós chegamos no verso 15, eu sei as tuas obras, que não és frio nem quente, morno, condição da igreja de Laodiceia. E na condição dividida da situação da igreja. Não tem como a gente fugir disso. É uma igreja que concorda ou cede com o mundo. É natural, isso está acontecendo inclusive, né? Se assemelha muito com uma geração ímpia. O que é uma geração ímpia? É uma geração que despreza as coisas sagradas. A impiedade é desprezo pelas coisas sagradas, não é? Então alguém diz, olha, eu não quero mexer com o ímpio, mas às vezes desprezamos as coisas sagradas. E quando desprezamos as coisas sagradas, nós estamos também causando impiedade, ou cometendo impiedade. Então nós temos que ter cuidado que nós não venhamos ser igual a todo mundo. Nós precisamos nos cuidar de que esta igreja, que se assemelha, ou que se concorda, ou que cede para o mundo, né? E que professam cristianismo, mas espiritualmente, irmão, está numa situação difícil. Então hoje, muitas pessoas, nós não podemos nos furtar de puxar responsabilidade. Nessa igreja, eu nunca deixei de dizer, nós estamos contido no contexto. Não adianta a gente achar que a mensagem é para o outro, que o outro é que está ruim, que o fulano é que está ruim, é que aquela igreja é que está ruim, é que aquela igreja porque o pastor pecou em 2000 não sei quanto, é porque... Não, isso não funciona, irmão. O que funciona para nós é puxar nós para o contexto e ver aonde nós estamos. E aí nós já vamos chegar ali, mas ver se nós somos das virgens loucas ou se nós somos das prudentes. É isso que tem que ver. Nessa igreja aqui, haverá sim esperança para esta igreja, desde que a gente venhamos para o contexto, não queremos ficar fora, porque é muito fácil, irmão Hinaldo, a gente dizer, olha, a igreja hoje está ruim, fulano está não sei o quê, cicrano está não sei o quê, e todo mundo está não sei o quê, e outros estão não sei o quê, e na verdade a gente não diz, e eu, estou aonde? Nós estamos no contexto. Agora só resta nós saber se nós somos a parte das 5 loucas ou as 5 prudentes. Se nós formos as prudentes, nós temos uma reserva de azeite conosco. Se não for da prudente, nós estamos desgraçados mesmo. Então é o contexto. Nós não podemos excluir, olha, todo mundo está ruim, a igreja está fria, e por acaso nós
Somos de onde? Somos extraterrestres? Caímos de paraquedas em algum outro planeta em que nós não estamos contidos na história da igreja? Nós estamos contidos, sim senhor, meus senhores e senhoras, no contexto da igreja. Resta-nos saber o que é que estamos fazendo com a verdade que o Evangelho nos dá e nos produz, o Evangelho nos coloca. Então vamos analisar um pouquinho. Veja bem, meus irmãos. Então essa igreja que Jesus apresenta é uma igreja que se mistura, é uma igreja que cede muito. Nós estamos cedendo bastante. A gente cede bastante, não é? Todas as coisas a gente procura acomodar. Isso é um perigo para nós. A gente vai acomodando, 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 acomodando. Irmão, nós podemos nos acomodar, nós podemos ter amor, mas não podemos deixar de ter a graça de Deus. Porque aqui começa a dizer que Jesus tem contra ela o quê? Vocês dizem que são ricos. Rico sou e nada tenho falta. Na verdade, Jesus está dizendo aqui, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és desgraçado. Veja bem, meus irmãos, essa palavra, ela soa ruim aos nossos ouvidos, desgraçado. Mas a verdade, o que é uma pessoa desgraçada? É uma pessoa sem a graça, não é? Que não recebe graça, que não tem graça. Quem é a graça da Bíblia, irmão? A graça se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Quem é a graça da Bíblia? Cristo Jesus. Você está vendo como é tão difícil? O problema é que a gente às vezes generaliza, mas se nós tivermos Cristo, já não somos desgraçados, já estamos agraciados, porque Cristo vai estar conosco. Então, essa igreja que Jesus está dizendo, é uma igreja que diz que é rica. E hoje nós vivemos isso. Grandes movimentos, enormes, e gente para todo gosto. Mas muitas pessoas buscam tantas coisas, mas não buscam o Cristo vivo da Bíblia. E isso está o problema. Então, se você quiser ser agraciado, nós temos que entender que Jesus estava dizendo, desse jeito que vocês vão vivendo, vão preferindo as coisas, vão se distanciando, você acaba sendo espiritualmente desgraçado. Tenta ou diz que vive um cristianismo, mas na verdade está sem a graça, está sem a presença de Deus. E aí Jesus diz, olha, além de vocês estarem sem a graça, vocês estão também, o quê? Você está sem a graça, você está miserável. Por quê, irmão? Veja aí o que diz Jesus, vamos ver o que Jesus falou. Rico sou, és um desgraçado e miserável. É miserável, está na sequência. Miserável, vive em miséria espiritual. Isso é o que está acontecendo. Irmão, quantas pessoas vivem mendigando um pouquinho de coisas espirituais? Não é? As pessoas, ao invés de se encher de Cristo, de buscar Cristo, vivem mendigando espiritualmente. Vivem procurando um pouquinho de alívio. A maior parte, eu não quero ofender ninguém, mas a maior parte hoje dos evangélicos do Brasil, eles vão a um culto semanal ou quinzenal para receber algo que venha acalentar, que venha suprir as suas necessidades. Isso, irmão, nada mais é do que a miserez de viver uma vida à procura. Por quê? Porque na segunda o pastor não está junto, a igreja não está reunida, então não tem como buscar. Na terça, quarta, quinta, sexta, sábado não tem como buscar. Eu tenho muitos afazeres, eu estou envolvido com a vida, e Jesus não está no contexto das pessoas. As pessoas vivem a sua vida sem ter Jesus na vida. Jesus fica no templo. Jesus fica no ajuntamento do final de semana. Então, quando chega no final de semana, olha, a gente não pode perder, porque hoje é o dia da campanha, e a pessoa corre, porque Jesus vai estar lá. Ele viveu a semana toda sem Jesus, e vive mendigando miseravelmente um pouquinho de espiritualidade. Jesus mandou escrever esse negócio aqui há mais de 2000 anos atrás. E hoje nós estamos vivendo isso. Ao invés de nós
termos uma comunhão com Jesus, não é? Dioturnamente, nós vivemos e hoje, mas você não precisa ser isso, tá certo, gente? Isso é o que uma grande maioria está vivendo, mas nós não precisamos viver isso. Eu disse ontem, foi ontem? Não, na sexta-feira, é metadinha. Falei na escola dominical hoje, né? É metadinha. Metade era louca, metade era... Então, você não precisa fazer parte da metade da louca. Você pode fazer parte das prudentes. Ou seja, nós não precisamos viver mendigando espiritualmente. Você pode viver cheio da graça, cheio da presença de Deus. Você pode buscar, você pode achar, você pode se envolver. Agora, o problema é que uma grande maioria das pessoas não querem envolvimento com Deus, não querem envolvimento com Cristo. Eles querem simplesmente, com muito respeito a outra religião, mas a hóstia do final de semana. Toma, meu filho, está purificado os teus pecados. É como se fosse algo mágico. E outras igrejas estão dizendo, leva um vidrinho de sal, leva uma coisinha para sua casa, leva alguma coisa, e leva o quê, irmão? Não, Jesus você deixa no templo, e você leva alguma coisa superficial, miseravelmente tentando pedir uma esmola espiritual. Jesus estava dizendo, você está miserável. A miséria tem tomado conta da vida espiritual das pessoas. Tanto é que se eu falar que domingo que vem eu vou distribuir um vidrinho de azeite para todo mundo, isso aqui enche de todo quanto é lugar, e não vai faltar cadeira para todo mundo vir pegar um vidrinho de azeite, porque vai levar para casa e vai fazer o quê? Não dá nem para cozinhar, que é sujo. Porque o poder não está no vidrinho de azeite, o poder está em você e eu ter Cristo Jesus morando no coração. A diferença da sua vida é porque você tem Cristo, e quando você chega, os demônios sabem que você tem Cristo, o mundo vê que você tem Cristo, e aí você não é um miserável capengando por um pouquinho de espiritualidade, você tem uma vida com Deus, e você adora, glorifica, exalta, vive, e vive uma vida abundante. Vamos entender, Jesus falou, miserável, pobre. Jesus, obviamente, estava dizendo de riquezas espirituais. Pobre. Você está dizendo que não precisa de nada, você é pobre. 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 Pobre espiritualmente. Não tem riquezas espirituais. Não tem riquezas espirituais. Jesus um dia falou, qual é o fazendeiro que descobrindo uma pérola de grande valor num campo, não vai, vende tudo quanto tem, vem e adquire o campo? O crente tem que entender isso, irmão, e descobriu a salvação. Agora você que sabe, quer vender tudo para adquirir a salvação, ou vai querer ficar com tudo e perder o campo que tem a mina? É isso que tem acontecido. As pessoas, eu achei Jesus é bom, ele diz que é Salvador, mas eu estou muito ocupado, eu não consigo me vender, eu não consigo me desvencilhar das coisas que eu vivo. Eu vivo uma vida, uma vida o quê? Uma vida pobre. Uma vida pobre porque não compra a verdadeira riqueza. E aí a pessoa quebra a cabeça, vive uma vida espiritual sem riqueza. Mas, irmão, você descobriu o campo, você descobriu a mina, você descobriu o mapa do tesouro. Sabe o que você tem que fazer? E eu agora fazer todo o meio para que a gente adquira isso, porque aquilo ali vai ser a sua salvação. Nós não precisamos ser como todo mundo, irmão. Nós não precisamos ser mais um no meio dessa multidão que não quer comprar. Jesus já disse, olha, quem tiver querendo, vinde comprar, e vindo leite, e venha comprar sem preço. É só ir despojando daquilo em que vivemos. E Jesus falou, então, é por isso que você é pobre. Vocês ficam aí querendo ganhar tudo, estão perdendo, está achando que está ganhando ponto, está ganhando tudo e perdendo porque são pobres espirituais. Jesus disse, vocês são cegos, sem visão espiritual, não vê nada espiritualmente, não vê o invisível, não consegue enxergar. E é isso que acontece, porque sem graça, irmão, o que nos faz ver? O que nos faz ver é a graça.
O que nos faz ver é a graça manifesta em nós, morando em nós. Eu falei esses dias sobre a luz, não foi? Então, como é que funciona esse negócio? Sem Jesus nós estamos no escuro, nós estamos apagados, e sem Jesus estamos fritos, sem visão, porque o que nos faz ver é a luz de Cristo. Jesus falou, aquele que anda na luz não tropeça. Não é isso que nós falamos esses dias aqui? Então é isso, quando a gente deixa de ter Jesus, perdemos a visão. Jesus está falando, essa igreja é uma igreja sem visão, porque não tem a graça. A partir do momento que está sem a graça, vai estar pobre, vai estar miserável, vai estar cego. E aí Jesus ainda faz uma colocação. E essa eu acho muito importante, que é bom a gente guardar. Gente do céu, já são 15 para as 8. Mas olha, Jesus fala assim, nu. O versículo, como diz rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu? Do que Jesus estava dizendo? Será que ele estava dizendo da má vestimenta das irmãs? Será que Jesus estava dizendo como o mundo está se comportando, que jaz no maligno? Todo mundo hoje, aliás, saiu uma exposição, diz que é arte, na verdade não passa de pedofilia, enfim, nós somos contra, e Jesus, só Jesus para salvar esse mundo. Mas irmão, Jesus não estava dizendo desta, ainda que também está ruim. Mas Jesus não estava dizendo dessa roupa, Jesus estava dizendo da roupa de Mateus 22:12, quando diz que aquele homem entrou na preparação da ceia, e diz que ele, olhando os convidados, achou um que não tinha as vestes nupciais. E a Bíblia diz, que fazes aqui, amigo? Você não é daqui, não tem vestimenta nupciais. Tira ele daqui, lança ele nas trevas. Foi isso que lá termina? Lança nas trevas, porque lá haverá o ranger de dente, haverá o sofrimento. Então, na verdade, é essa vestimenta que Jesus estava dizendo. Irmão, a igreja precisa estar vestida com as vestimentas espirituais, pronta, as vestes nupciais, preparada para o arrebatamento, esperando o Senhor Jesus. É isso que ele diz. Agora, veja o conselho. Veja o conselho, porque não dá tempo eu parar. No 17, 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado, para que te enriqueças, e vestido brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Então, há esperança. O problema é como a gente vai lidar com isso. Vamos continuar com a igreja que não quer nada, ou vamos tomar a iniciativa que venha trazer a graça de Deus para a nossa vida? A decisão é nossa. Nós podemos comprar. O conselho é: compre enquanto é tempo, né? Compre enquanto é tempo. Aí vamos para as 10 virgens, né? Compre enquanto é tempo. As prudentes levavam uma reserva de azeite consigo. As loucas não compraram a tempo. Quando o noivo chegou e falou, aí vem o esposo, todas foram ao encontro, mas as lamparinas das loucas se apagavam, porque não tinha reserva. E ela fala, dá, não dá, vou comprar, não vou comprar. Quando foram comprar, já não tinham mais tempo. Irmão, é isso. Hoje nós podemos ter reserva da graça e da virtude de Deus, sim, e nós podemos comprar. Agora precisa Jesus estar à disposição. Hoje nós temos a disposição, mas vai depender muito da nossa atitude, não é? Veja aí, aconselho que de mim compres, é isso? Aconselho que de mim, não é de mim aqui não, é dele. É dele. É relacionamento. Relacionamento, meu Bartolo. Não adianta falar, eu pertenço à igreja tal, eu sou fulano de tal, pode ser quem for, nós podemos. O importante é relacionamento pessoal. Tem Jesus na vida, você conversa com ele, tem comunhão com ele, ele já perdoou seus pecados, ele é o seu Salvador, ele é o seu Senhor. É relacionamento. Se não tiver relacionamento, você vai passar a ser parte dessa vida Laodiceia, dessa igreja Laodiceia, e não vai ter como depois ficar chorando nas mágoas. Mas se nós comprar, se nós tiver relacionamento comprando com Jesus, tem jeito sim.
Jesus não desiste de convidar para uma vida de fé, uma vida de justiça, uma vida de revelação, uma vida de comunhão. O Senhor Jesus não desiste dizendo: vem, você pode comprar de mim. Você não precisa continuar sendo de Laodiceia. Você não precisa continuar sendo pobre, nu. Você não precisa ser cego. Você pode comprar de mim. Esse é o conselho de Jesus hoje. E eu não vou continuar porque não dá para chegar no final. Mas olha, o conselho, vou ficar no conselho de Jesus então. Dá tempo hoje a gente vivermos no tempo de Laodiceia. Mas, para encerrar, eu queria só falar uma coisa para vocês. É tão interessante que a igreja de Laodiceia, essa igreja que estão vivendo, recebeu, deixa eu achar aqui para vocês, recebeu, porque aqui ele fala que Jesus está à porta, não é? Não vou ter tempo para isso tudo, mas Jesus está à porta, hoje, na Laodiceia, na igreja de hoje. Por que que Jesus está à porta? Porque em muitas vidas foi colocado para lá de fora. A pessoa falou: olha, mas Jesus está para lá de fora. Porque hoje as pessoas vão atrás de uma palavra de autoajuda. E ele quer que, olha, eu estou agora animado. E ele faz, ele luta, ele faz, etc. Mas Jesus está do lado de fora. Por isso que ele falou: estou à porta e bato. Laodiceia, em sua próspera autossuficiência, viu? Essa igreja prosperava na autossuficiência, deveria ter grandes grupos, deveria ter grandes corais, deveria ter músicos por excelência, deveria ter muita coisa. Mas Jesus estava por lá de fora dela. É isso que Jesus estava dizendo: tem muita coisa aí, mas eu estou aqui. Vocês vão fazer festa com o quê? E hoje tem acontecido isso, as pessoas têm um monte de coisa e não tem Jesus. É um monte de coisa, mas não tem Jesus. Então Jesus estava para lá de fora. Vamos ver se eu consigo resumir um pouco aqui para chegar pelo menos mais 5 minutos só. Então veja aí, meus irmãos. Mesmo nessa condição, Jesus disse: se alguém ouvir e abrir a porta, não é? Mesmo que esteja lá vivendo na mordidão, mesmo que esteja ruim espiritual, mas se abrir a porta e receber Jesus, Jesus disse: eu cearei com ele, e ele comigo. Irmão, então tem esperança. Não é a gente falar: ó, não vou mexer na Laodiceia, não, porque essa igreja aí é a igreja ruim. Eu quero pertencer à Filadélfia, que foi. A Filadélfia acabou, o tempo passou. Hoje nós estamos sim na Laodiceia, mas tem esperança. Se abriu a porta, Jesus entra e ceia. E quando nós falamos de ceia, Jesus está falando da última refeição dos judeus. E quando nós pensamos nisso, nós vamos entender que Jesus vai até a última hora batendo na porta, ou seja, a última hora, a última refeição, Jesus ainda vai estar. Abriu, eu entro e vou cear com você. Ou seja, Jesus não vai desistir de nós. Agora precisamos entender pela fé, entender que Jesus também estará à disposição enquanto o tempo da graça, enquanto o Pai ainda não disse: filho, pode buscar. Porque a hora que isso acontecer, não dá mais. Não dá mais, vai ser aquele grito das 10 virgens: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Aí pronto, aí não deu mais, porque chegou a hora. Vai ser o rapto da igreja, vai ser o milésimo de segundo, e você e eu vamos desaparecer. Se você fizer parte daqueles que têm graça, vai subir. Se não tiver, vai ficar. Eu não tenho outra mensagem, é essa aqui. Eu tenho pregado arrebatamento em todo o meu ministério. Porque eu acho que a coisa mais importante que Jesus veio fazer é salvar nossa alma para levar para o céu.
Eu poderia encher vocês de boas palavras aqui. Ele vai te dar, vai te dar, vai te dar, vai te dar, vai te dar. Se você não tiver graça, você pode ter tudo e não vai ter nada. Mas se você tiver aquilo que Jesus te der, nem que for só a comida do pardal, nem que for só a comida do pardal, que não tem nem reserva para o de tarde, só come o de manhã e ele não sabe onde vai catar o cisquinho da tarde, ainda que você só tenha a comida do pardalzinho, mas você tem o cuidado de Deus na sua vida, você está com a vida eterna garantida. Não adianta ter grandes coisas, fartura, eis que eu estou rico, estou cheio de bens e de tanta coisa, e a fartura tem na vida, mas falta a graça, falta aquilo que nos garante ser arrebatado. Então, meus irmãos, agora, veja bem o que Jesus disse. Ao que vencer, 21. Eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Isso aqui, irmão, foi a maior promessa. Isso quase ninguém prega. Mas a maior promessa foi feita para nós. É esse povo que está vivendo dubiamente,